A casa nova de Emília ainda cheira a tinta fresca e a móvel recém-desembalado quando a taça sobe para o primeiro brinde da noite. Emília ergue a voz e fala de recomeço, de página virada, de uma vida que finalmente começa a se acertar. Mas há uma cadeira vazia naquela mesa, e todo mundo sente o peso dela. Carola comenta baixinho que é uma pena Lívia não estar ali para comemorar com a família. Anita dispara que Lívia provavelmente não consegue sentir alegria alguma dentro daquela casa depois de tudo que aconteceu para que ela existisse. Pedro tenta rebater, dizendo que a noiva está sendo influenciada por gente que só quer plantar dúvida na cabeça dela. Emília, calma, garante que isso passa, que é questão de tempo. Ela pede para Carola conferir se está tudo em ordem. Salomé aparece dizendo que já fez uma limpeza geral. Emília agradece e a libera. Sozinha com Pedro, ela comenta que talvez seja a hora de contratar um segurança para a propriedade, e ele concorda na hora, sem titubear. Enquanto a família celebra, Lívia está em outro lugar, cercada pelo cheiro forte de madeira e verniz. Ela foi até a tanoaria de Máximo, porque pretende contratar os serviços dele e o encontra apertado com prazos, mostrando os barris que precisa entregar para Campo Belo. É nesse instante que Felipe surge, provocando o amigo, perguntando se ele está falando mal dele para a concorrência. A brincadeira morre no ar assim que Felipe repara em Lívia. Os dois trocam um olhar que dura um segundo a mais do que deveria, e ninguém ali precisa de legenda para entender o que aquilo significa. Máximo faz as apresentações, sem saber que está apresentando duas pessoas que já se conhecem bem demais. Felipe cumprimenta Lívia com um beijo no rosto, diz que é um prazer revê-la e comenta, tentando parecer natural, que Máximo é tanoeiro da região e um grande amigo. Lívia elogia o trabalho artesanal, tentando manter a conversa em terreno seguro. Máximo volta ao assunto dos barris, explicando que não pode entregar nada para Beraldini enquanto não fechar o pedido da Campo Belo, e nesse momento o celular dele toca. Ele se afasta para atender, e a cena, de repente, fica pequena demais para o tanto que Felipe e Lívia têm para dizer um ao outro. Felipe aproveita a brecha e finalmente pede desculpas pela invasão que fez no hotel, admitindo que agiu como um idiota naquele dia. Lívia conta que Pedro entendeu tudo errado, que ele acha que Felipe está envolvido com Anita. Felipe lamenta profundamente que Anita tenha ficado com fama que não merece por causa disso. Lívia resume a situação em uma frase só. Eles dois estão se enrolando cada vez mais. Felipe confessa que ficou desesperado quando soube que ela tinha adoecido. Lívia esclarece que foi só uma virose, nada grave, mas o alívio no rosto dele mostra o quanto aquilo mexeu com ele. Felipe diz, sem rodeios, que está sem rumo e com saudades. Lívia responde que também sente falta dele, mas em seguida confessa a culpa que carrega, porque tentou terminar com Pedro e não conseguiu, ele simplesmente não aceitou o fim. É nesse exato instante que Pedro aparece na tanoaria, como se a cena tivesse ensaiado a entrada errada na hora errada. Ele beija Lívia, diz que estava com saudades e a convida para ir até a casa nova comemorar com a família. Lívia esfria o clima na hora, lembrando que a própria mãe sabe muito bem que ela não tem motivo nenhum para festejar dentro daquela casa. Pedro insiste, dizendo que é impossível não amar uma mulher com o coração enorme que ela tem, e cita como prova o fato de ela ter se compadecido de Vitória. A menção ao nome muda o clima outra vez, e Pedro, sem entender nada, pergunta a Felipe se Vitória é tia dele. Felipe confirma, seco, e diz que volta em outra hora, saindo dali antes que a conversa vire outra coisa. Assim que ele sai, Pedro solta o que estava entalado, não vai com a cara daquele sujeito, e avisa Anita, ali por perto, para tomar cuidado com o homem casado. Lívia corta o assunto, mandando ele esquecer aquilo. Máximo reaparece, e Lívia aproveita para apresentar Pedro a ele, como se nada tivesse acontecido segundos antes. Do outro lado da cidade, Bernardo caminha pelo orfanato ao lado de Berenice e Raul, olhando para as crianças com um misto de ternura e dor. Ele lamenta em voz alta tantas criaturas sem família, e se pergunta, quase sem querer, onde estaria hoje se os pais dele não o tivessem adotado. Raul, emocionado, confessa que dá vontade de adotar todas de uma vez só. Bernardo decide que quer fazer uma doação e pergunta a Berenice do que o orfanato mais precisa. Raul tem uma ideia diferente. Pede para voltar depois e fotografar cada criança, uma a uma, para que elas tenham algum registro da própria infância guardado. Berenice não vê problema algum na ideia, mas avisa que precisa alinhar com a direção antes.
Bernardo se despede dela, que pede, com carinho, para ele não desanimar diante de tanta necessidade. De volta à casa nova. Emília entra sozinha no antigo quarto de Vitória e começa a examinar cada detalhe, como quem investiga a própria vida. O ambiente ainda guarda o perfume dela, impregnado nas paredes, e Emília se pega lembrando de uma conversa antiga, em que Vitória falava sobre Guilherme Ventura e contava que, quando se casou com ele, já havia um filho que criou como se fosse seu, sem nunca revelar a verdade. Emília liga para Alberto e manda ele adivinhar onde está. Alberto quer saber por que ela não atende as ligações dele. Emília chora ao telefone, confessa que achou que se sentiria feliz ali dentro, mas está no quarto que foi de Vitória e tudo continua tomado pela presença dela. Alberto pergunta por que a filha insiste em ficar naquela cidade e pede, mais uma vez, que ela vá embora. Emília se recusa, diz que precisava viver aquilo, passar por aquele quarto, sentir aquele peso até o fim. Alberto revela então que Vitória ligou para ele. Emília, tomada pelo medo, pergunta se ela desconfiou de alguma coisa. Alberto garante que não, mas insiste que ela deveria sair dali de qualquer jeito. Emília quer saber o motivo da ligação. Alberto, sem vontade nenhuma de dizer aquilo, admite que o coração de Vitória continua cheio de ódio. Emília pergunta, com a voz embargada, se ao menos Vitória perguntou como ela está. Alberto responde que não, que ela nem tocou no nome da filha. Emília chora mais forte, dizendo que Vitória finge que ela simplesmente não existe. Alberto então conta que Vitória pediu dinheiro a ele. Emília sente uma mistura de dor e raiva e afirma que Vitória ainda vai implorar pelo perdão dela, mas que jamais será perdoada. Enquanto isso, Bernardo vai até a casa de Zilda atrás de notícias de Vitória, querendo visitá-la. Zilda conta que ela está trabalhando no centro histórico, na Hosteria de Rosa. Bernardo segue até lá e encontra Vitória atrás do caixa, cumprimentando-a e chamando-a de mulher extraordinária. Vitória, seca, responde que ele não sabe de nada sobre a vida dela. Bernardo confessa que esperava encontrá-la deprimida e se surpreende ao vê-la trabalhando como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Vitória admite que não é natural, que ela odeia aquilo, mas não tem outra saída e confessa, com uma sinceridade rara, que sente falta do luxo que perdeu. Ela mesma se define, sem meias palavras, como alguém que não é uma boa alma. Bernardo tenta consolar com uma frase de efeito, dizendo que o que não mata fortalece. Vitória rebate, afiada, que também não deixa sequelas. Bernardo aproveita o momento para pedir um depoimento dela para o livro que está escrevendo. Vitória sugere que marquem no hotel. Bernardo hesita, pergunta se ela tem certeza daquilo, e Vitória lembra que Emília não mora mais lá. Bernardo insiste que o correto é ela escolher o lugar, e Vitória responde, cortante, que já escolheu o ponto nesse instante que Lívia e Pedro entram na hosteria, e o olhar que Vitória lança para Lívia puro desprezo, sem disfarce nenhum. Bernardo se despede dizendo que era inevitável cruzar com desafetos ali. Vitória responde que, se quisesse evitar isso, não teria arrumado emprego justamente naquele lugar. Bernardo se declara fã dela antes de sair, cumprimentando Pedro e Lívia no caminho. Pedro comenta, incomodado, que não gosta da cara daquele homem e repara na forma como ele olhou para Lívia. Ela rebate na hora, defendendo Bernardo como um homem culto e viajado, e confessa que jamais imaginou Vitória atrás de um caixa. Pedro dispara que ela está falida e que trabalhar não mata ninguém. Lívia pede um mínimo de respeito, lembrando que ela é uma senhora. Pedro insiste, cravando que Vitória é a prova viva de que se colhe exatamente o que se planta. Lívia manda ele parar com aquele tipo de comentário. Pedro muda de assunto, contando que Emília ficou irritada porque eles não foram ao mesmo restaurante que ela, e pede para a noiva relaxar, já que não vão ficar em Bela Rosa para sempre ponto na casa de Felícia, o clima é outro, mais leve. Felipe agradece os dotes de anfitriã de Rita. Salomé chega correndo, avisando que precisa preparar o almoço e depois levar Felícia para a escola. Bianca conta que Rita vai levar a menina para pedir uma sala destinada às aulas de dança. Salomé, animada, se oferece para ensinar forró a Felícia também e pergunta se Rita vai servir o almoço. Máximo entra carregando comida, encontra a casa tomada por gente e barulho e pergunta, sem entender nada, o que Rita e Salomé estão fazendo ali. Salomé começa a explicar tudo em detalhes, puxando uma conversa que rapidamente vira algazarra geral pela sala. Máximo, exausto, só tampa os ouvidos. A tensão sobe de patamar quando Francisco flagra Queiroz dentro do quarto de Mateus sem ter sido chamado. Ele diz que aquilo é feio, entrar assim no espaço dos outros.
Queiroz rebate que o quarto é do filho dele e que tem todo o direito de vasculhar se Mateus está aprontando alguma besteira. Francisco insiste que o comportamento continua sendo feio. Queiroz ameaça o menino, avisando que é melhor não contar nada para Gema ou para Mateus, e o expulsa do quarto, chamando-o de filho da empregada que se acha no direito de dar lição de moral. Sozinho, ele volta a remexer as coisas do filho e encontra um desenho. Mateus retratou Gema e Raul, vestidos como se fossem do século XIX. Tomado de raiva, Queiroz liga para Gema, que está tomando café com Emília, e exige que ela volte para casa imediatamente. Gema pergunta se aconteceu alguma coisa, e ele manda apenas que ela pare de fingir inocência e apareça em casa agora. Gema se despede de Emília, contando que Queiroz parecia furioso e confessa que teme mais uma implicância dele com Francisco. Emília se desculpa pela pressa da amiga, mas aproveita para comentar, discreta, que o casamento dela com Queiroz vai muito mal. Gema fica sem reação, se despede e vai embora. Carola chega logo depois perguntando se a amiga de Emília já foi e torce, em voz alta, para que Gema enxergue de uma vez o quanto Queiroz é um homem cruel. Enquanto isso, Ariel senta ao lado de Mateus e repara no celular do menino tocando sem parar. Pergunta se ele está estudando e Mateus confirma. Os dois trocam algumas ideias antes de se despedirem, numa cena curta que esconde muito mais do que mostra. De volta à hosteria, Pedro elogia a comida de Rosa, que agradece satisfeita. Lívia se aproxima de Vitória, e Pedro observa de longe, sabendo que a noiva não deixaria de falar com ela depois de tudo que aconteceu. Rosa lamenta que Vitória seja uma grande amiga passando por aquilo. Lívia deseja, sinceramente, que ela fique bem. Vitória responde, irônica, que está ótima, e pede que Lívia repasse o recado à mãe para que Emília não perca o sono se sentindo remorsa. Lívia entende perfeitamente a ironia, mas não retruca. Vitória encerra o assunto mandando que voltem sempre à hosteria e retoma o trabalho. Do outro lado da cidade, Ariel comenta com o mestre como sorvete de chocolate é uma delícia. O mestre repreende, dizendo que ele continua abelhudo, agora sem asas, mas com poderes para interferir na vida das pessoas. Ariel se defende. Não era a hora de Mateus atender o celular. O mestre revela que Mateus também viveu no século XIX e que em breve vai descobrir o propósito daquela vida antiga. Em casa, Gema chega desesperada pedindo explicação. Queiroz mostra o desenho e pergunta que pouca vergonha é aquela. Gema não entende o que está vendo e Queiroz devolve a pergunta, exigindo que ela explique a safadeza retratada ali, já que foi Mateus quem desenhou. Gema esclarece que o filho nunca mostra os próprios desenhos ao pai por medo das ironias dele. Queiroz insinua, com desprezo explícito, que Mateus a desenhou ao lado de um homem negro como se aquilo fosse algo indecente. Gema exige respeito na hora, questiona se ele enlouqueceu e lembra que vive do próprio trabalho. Queiroz insinua que as saídas dela para trabalhar são só desculpa para se encontrar com Raul. Gema repreende o preconceito dele, afirma que Raul é, antes de tudo, uma pessoa, e Queiroz manda ela parar de desviar o assunto, exigindo saber como o filho conseguiu desenhar aquela cena. Gema não sabe explicar, só confirma que Mateus sempre gostou de desenhar pessoas de outras épocas. Queiroz então lembra que Raul estava lavando louça na casa dela e pergunta se foi ali, na cozinha, que os dois ficaram juntos. A acusação é demais e Gema dá um tapa no rosto dele, que ergue a mão de volta, ameaçador. Gema exige respeito, diz que tolera muita coisa vinda dele, menos que duvidem da honra dela. Queiroz manda que ela repita isso ao próprio filho, que também estaria duvidando. Gema rebate que Mateus é completamente diferente do pai. Queiroz confirma, com desdém, que é mesmo diferente, porque ele é homem de verdade. Gema grita para que ele saia da frente dela. Ele avisa que Mateus vai precisar explicar aquele desenho, chama o próprio filho de pervertido, e só sai quando Gema grita outra vez, sem paciência nenhuma. De volta à casa nova, Emília comenta com Lívia que só faltou ela na comemoração. Lívia repete que não tem motivo nenhum para festejar, e conta que esteve na hosteria de Rosa, onde viu Vitória trabalhando e mal trocou palavras com ela. Emília pergunta, direto, se a filha gostaria que ela cedesse um quarto da casa para Vitória, insistindo que aquela mulher não é quem parece ser e que tem informações seguras sobre o passado dela. Lívia comenta que a mãe parece guardar um rancor enorme de Vitória. Emília se irrita, dizendo que está cansada de ver a filha bancar a sofredora por causa de alguém que mal conhece, depois de ter sido ela mesma quem quis terminar o noivado. Manda a filha crescer de uma vez, agir como profissional e parar com aquele sentimentalismo. Gema, sozinha,
Revive na cabeça a briga com Queiroz e tenta ligar para Mateus, mas o celular dele está desligado. A preocupação toma conta dela. Enquanto isso, Anita toma sorvete com Afonso, que confessa que tentou não pensar mais nela, mas não conseguiu. Ele conta que entrou no site Pais Amigos, aquele mesmo que ela havia mencionado antes. Anita pergunta, surpresa, se ele quer se candidatar a pai do filho dela. Afonso corrige na hora. Não quer ser apenas amigo e garante que a criança terá um pai apaixonado pela mãe dela. Anita responde que não quer o sofrimento de viver como casal e deixa claro que o pai da criança vai ser só um amigo. Afonso insiste que está focado em conquistar o coração dela de qualquer jeito. Anita se despede alegando muito trabalho pela frente. No hotel, Raul chega e o recepcionista avisa que alguém o espera. É Queiroz. Raul pergunta, seco, o que ele quer ali. Do outro lado da cidade, Lívia procura um presente para Vitória justamente no lugar onde os pertences dela foram vendidos. Afonso aparece dizendo que quer comprar algo para Anita e pede ajuda a Lívia para escolher. Ele pega um colar e pede para ela experimentar, enquanto Pedro observa tudo escondido do lado de fora, como um vigia enciumado. Pedro finalmente aparece e Lívia comenta que achava que ele estivesse na empresa. Ela apresenta Afonso, Pedro cumprimenta e até elogia o colar. Lívia explica que só está ajudando um conhecido a escolher um presente. Afonso confirma que está tentando conquistar uma amiga e se despede. Lívia chama Pedro para ir embora, mas ele pergunta, provocador, se ela não quer agradar um amigo também. Lívia questiona a bobagem e Pedro finge que foi só brincadeira. Ela rebate que conhece bem demais aquele tom de voz. Ele desiste de insistir e os dois saem juntos. De volta ao hotel, Raul pergunta se Queiroz realmente acha que ele está tendo atitudes inapropriadas e pede para ele ser direto de uma vez. Queiroz acusa Raul de se achar um grande conquistador e avisa que Bela Rosa é pequena demais para esse tipo de comportamento passar despercebido. Raul manda ele ir direto ao ponto. Queiroz exige que ele pare de dar em cima da mulher dele. Raul nega qualquer intenção e devolve dizendo que Queiroz tem tudo para perder uma mulher incrível como Gema, pela forma como a trata. Queiroz manda ele não se meter na vida pessoal alheia. Raul continua, afirmando que Queiroz diminui Gema justamente porque ela é muito superior a ele e que só se mantém naquela posição fazendo a esposa acreditar que é inferior. Ele arremata dizendo que Queiroz vive à sombra da própria mulher. Queiroz rebaixa a fala dele, dizendo que só alguém como Raul enxergaria valor nela. Raul perde a paciência, segura Queiroz e o põe para fora do hotel à força. Do chão, Queiroz grita que proíbe Gema de falar com ele e solta um comentário de cunho racista sobre a cor da pele de Raul. Diante da provocação, Raul empurra Queiroz ao chão, quase machucando de verdade. É nesse instante que Mateus e Gema chegam e o menino pede, aflito, para Raul não encostar mais no pai. Ainda caído, Queiroz chama Raul de animal. Gema quer saber o que houve, e Raul explica que Queiroz o tirou do sério, estendendo a mão para ajudá-lo a levantar. Queiroz recusa o gesto e vai embora, puxando Gema e Mateus pelo braço. De volta à cidade, Pedro diz a Lívia que não vai discutir com ela sobre o colar. Lívia manda ele parar de se fazer de vítima e acusa, ele está com ciúmes de Afonso. Tomado pelo ciúme, Pedro pergunta se é por causa de Afonso que ela quer terminar o noivado. Lívia garante que não tem nada com ele e nem pretende ter. Pedro insiste que o colar era, na verdade, para ela. Lívia esclarece que era presente para outra pessoa. Pedro diz que vai fingir que acredita. Lívia avisa que o ciúme dele só vai afastá-la ainda mais. Pedro insiste que Afonso só quer usá-la. Lívia responde que ele está apelando demais. Pedro dispara que Afonso pertence à família de Vitória e que provavelmente está espionando por causa do amor da mãe dela. Irritada, Lívia diz que está cansada daquelas bobagens e vai embora sem olhar para trás. Em casa, Queiroz continua chamando Raul de troglodita, inventando que não fez absolutamente nada para provocar a reação dele. Gema afirma que Queiroz não tinha motivo nenhum para procurar Raul, lembrando que os dois deveriam se comportar como pessoas civilizadas. Queiroz pergunta se ela ainda vai defender aquele homem. Gema repete que ambos são civilizados, um conhecido de Bela Rosa e um fotógrafo respeitado. Queiroz insiste que Raul deve aprontar em toda a cidade por onde passa, mexendo com a mulher dos outros. Gema garante que Raul nunca deu em cima dela. Queiroz confessa que fica louco só de imaginar Gema com aquele homem e diz que seria motivo de chacota na cidade toda. Gema devolve, magoada, dizendo que se ele simplesmente admitisse o medo de perdê-la, dissesse que a ama de verdade, tudo seria diferente.
mas ele só consegue pensar na própria imagem diante dos outros. No quarto, sozinho, Mateus começa a rasgar os próprios desenhos, um a um, dizendo em voz alta que não quer dom nenhum. Do outro lado da cidade, Pedro mostra uma foto de Afonso para Carola, insistindo que ele está mexendo com a cabeça de Lívia. Carola acha que o amigo está enganado. Pedro rebate, contando que viu Afonso pagando pelo colar enquanto Lívia parecia encantada com o presente. Carola insiste que ele está imaginando coisas demais. Pedro segue irredutível, garantindo que Lívia está apaixonada por outro homem e só não quer admitir isso. Na casa nova, Carola entrevista candidatas ao posto de empregada, explicando que Emília é exigente. Ariel aparece se candidatando à vaga de motorista, e logo depois surge Cícero, se apresentando como cozinheiro e primo de Ariel. Carola fica satisfeita com a coincidência, mas precisa atender o telefone. Ariel pergunta o que o primo faz ali, e Cícero responde que o mestre jamais deixaria a balança pender só para um lado. Carola volta e marca um jantar-teste para os dois. Zilda leva verduras até a casa de Melissa, comentando que Felipe quer preparar um jantar para Vitória. Zilda acha desnecessário e reclama que Vitória banca a vítima trabalhando na hosteria só para irritá-la. Melissa sugere deixar isso para lá, mas Zilda rebate que o povo vai comentar que ela não ajuda a própria cunhada. Melissa ri, imaginando aquela mulher elegante servindo mesas. Zilda precisa ir, e Melissa lembra que também tem que buscar Alex na escola. Zilda avisa que Severa vai buscá-lo, mas Melissa surta, não quer Severa perto do filho dela e vai buscá-lo pessoalmente. De volta ao centro, Lívia comenta com Anita que Pedro acha que ela está interessada em Afonso e garante que ele errou completamente o alvo. Confessa também que carrega culpa por dentro. Anita pede que a amiga se acalme, dizendo que ela não tem culpa nenhuma de ter se apaixonado por Felipe. Comenta ainda que Afonso parece disposto a fazer uma verdadeira campanha para conquistá-la. Lívia observa que ele nem precisaria se esforçar tanto, já que os dois têm uma conexão antiga. Anita responde que não quer deixar nenhuma brecha para a dúvida. Lívia conclui, rindo sem graça, que as duas são péssimas quando o assunto é amor. Pedro segue até a lojinha da vinícola, e no exato momento em que ele entra, Melissa sente uma pontada forte, como se o resquício da espadada que ele lhe deu no século XIX tivesse voltado à tona sem aviso. Melissa comenta que já o viu por ali antes. Pedro pergunta por Afonso, e é Felipe quem responde, dizendo que o irmão trabalha ali, mas não está no momento, e se oferece para ajudar. Pedro pede que ele repasse um recado, que Afonso pare de azarar a mulher dele. Em seguida, questiona se Felipe sabe que o próprio irmão está dando em cima de Lívia. Felipe rebate que Afonso não tem nada com ela, e acusa Pedro de estar sendo inconveniente. Pedro debocha, diz que também não gosta da cara dele, manda entregar o recado e vai embora. Melissa comenta que chegou a passar mal quando Pedro entrou na loja e pergunta se é verdade que aquela carioca está mesmo despertando o interesse de Afonso. Felipe questiona como ela pode ter tanta certeza. Melissa responde que quem está muito apaixonado nunca conta nada a ninguém. Felipe só deseja, em silêncio, que aquele imbecil pare de atormentar o irmão com aquela história toda. Severa insiste que não vai abrir mão de buscar Alex. Zilda avisa que ela vai ter que aceitar, já que Melissa não a quer mais perto do menino. Severa se irrita, chama Melissa de mau caráter e diz que está usando o próprio filho como arma. Nesse momento, Alex aparece e pergunta por que ela está chorando. Severa responde que é só o vento e o abraça com força. Gema encontra Mateus deitado na cama, abatido, e diz que estava preocupada com ele. Percebe os desenhos rasgados espalhados pelo quarto e pergunta o motivo. Mateus confessa que está muito triste e que não vai desenhar mais nada. Concorda com o próprio pai, dizendo que não presta e culpa a si mesmo pelo empurrão que Queiroz levou. Gema o abraça. Mateus admite que sempre sofre ao ver o pai maltratar a mãe, mas também não suportou ver Raul empurrando Queiroz daquele jeito. Gema responde que Queiroz deve ter provocado Raul de alguma forma, porque ele jamais faria aquilo sem motivo. Mateus rebate que a mãe nem conhece Raul direito e pergunta se o pai já está mais calmo. Gema confirma e conta que Queiroz deixou que ela conversasse primeiro com ele sobre os desenhos. É aí que Mateus revela algo maior. Ele tem tido visões. Conta que já viu a mãe e Raul usando roupas antigas e que foi por isso que desenhou aquela cena. Gema decide que vai conversar com Zilda, já que ela entende melhor desse tipo de coisa, e comenta sobre o dom que algumas pessoas têm de enxergar o que os outros não veem. Abraça o filho de novo e pede que ele tenha calma. Luiz leva a Vitória até a casa de Zilda, dizendo que acha um absurdo ela precisar andar de ônibus todos os dias.
Zilda pergunta, com deboche, se ela já foi demitida do emprego. Vitória explica que Rosa só a dispensou mais cedo porque ela chegou antes do horário. Zilda chama Rosa de trouxa e pergunta a Luiz se ele quer beber alguma coisa. Luiz responde que só veio deixar a amiga em casa e já está de saída. Assim que ele vai embora, Zilda comenta o que aconteceria se Matilde descobrisse os agrados que o marido faz para Vitória. Vitória pede que ela não comente nada, dizendo que já está velha demais para sair no tapa com quem quer que seja. No quarto, sozinha, Vitória decide destruir as cartas que recebeu de Luiz ao longo do tempo. Procura por elas, mas percebe, com um sobressalto, que desapareceram. Botelho leva Bento até a suíte que conseguiu no hotel, comenta que aquilo é uma cilada e vai embora. Raul procura Bernardo e conta o que houve com Queiroz. Bernardo diz que já desconfiava do desprezo dele pela própria mulher e Raul afirma que ele vai acabar perdendo uma mulher incrível por causa disso. Bernardo pede para mudarem de assunto. Em casa, Felipe elogia a macarronada que Melissa preparou. Alex pergunta se pode fazer aulas de dança e Felipe autoriza na hora. Melissa questiona se ele tem certeza, e Felipe garante que aquilo vai fazer muito bem ao filho. Ele pergunta como foi o resto do dia do menino, e Alex conta, inocente, que Zilda e Severa foram buscá-lo na escola. Melissa manda o filho ir para o quarto imediatamente. Felipe quer saber por que a reação tão forte. Melissa explica que Severa continua provocando ela, mesmo depois de ter sido avisada para não buscar mais o menino. Felipe avisa que não vai permitir que Melissa afaste Alex de Severa e sai sem dar chance de resposta. Luiz aparece na suíte de Bento e manda que ele saia dali agora mesmo. Bento lembra que foi o próprio Luiz quem ofereceu abrigo. Luiz corrige, ofereceu por Vitória, por quem tem grande consideração. Bento rebate que a cidade toda comenta que Luiz sempre foi apaixonado por ela. Luiz chama aquilo de calúnia e insiste que ele saia. É então que Bento entrega uma pasta. Dentro estão as próprias cartas que Luiz escreveu para Vitória. Bento avisa que não vai mostrá-las a Matilde enquanto puder continuar hospedado ali. Pedro avista Afonso e caminha direto na direção dele. Percebendo a aproximação, Afonso tenta explicar que ele está enganado, mas não há tempo. Pedro parte para cima, sem aviso, e acerta um soco que derruba Afonso no chão.